Gato de Botas 2 é sem dúvida uma animação sensacional e uma das melhores coisas que a DreamWorks já lançou nos últimos anos. Mas se tem um personagem que fez a gente sair das cadeiras dezenas de vezes durante esse filme, foi com certeza ele, o grande Lobo Mau. Que preste atenção, tem spoiler para os desavisados, é ninguém mais ninguém menos do que a própria morte. Mas, será que é possível derrotar a morte? E se sim, quem? Quais personagens poderiam derrotar a morte? Fique nesse vídeo, eu sou Emir Rully e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Ei, Rully, mas que palhaçada é essa? Matar a morte é impossível! Com certeza, matar a morte é impossível, meu caro Alden. Mas nós não estamos na vida real aqui. Na nossa vida real, com certeza é impossível matar a morte. Afinal de contas, a morte não é um ser físico, ela é um conceito totalmente abstrato que apavora o ser humano desde a época de Adão e Eva. Então, por isso, é impossível matar a morte, mas dependendo do universo e dos poderes que alguns personagens possuem, é sim possível matar esse conceito abstrato tão poderoso. Mas então, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque hoje nós vamos matar o grande Lobo Mau. Corre, corre, gatito. Começando aqui com alguém que não apenas mataria a morte, mas tomaria o seu cargo para si e usaria isso para aumentar o seu próprio poder. Isso mesmo? Estamos falando da criatura 2D mais poderosa do mundo, Bill Cipher de Gravity Falls. Aproveitando essa oportunidade, eu quero logo recomendar a página e o canal do Side Nerd, que me acompanha desde a época do começo da minha página no Instagram e que começou agora no YouTube, e eu recomendo super o canal para vocês. Desde que eu estava no Instagram, esse cara era um dos caras que mais entendia de desenhos animados. Então não deixe de ir lá, de se inscrever no canal dele e bora continuando aqui sobre Bill Cipher. Um ser que destruiu a segunda dimensão, matou o bebê do tempo e que poderia até mesmo fazer colapsar a fábrica da existência, um aglomerado de 11 dimensões. Depois que Bill matou o bebê do tempo, ele se tornou tão poderoso que ele tinha todo o controle sobre a matéria, sobre o espaço e sobre o tempo, se tornando tão poderoso que a única coisa que impedia que ele dominasse todo o multiverso e destruísse a fábrica da existência era a barreira de estranheza de Gravity Falls. Se não fosse por isso, e por uma fraqueza ridícula dele, que é poder entrar na mente das pessoas e ser apagado lá dentro, ele teria feito isso. Continuando aqui com o nosso querido, não tão querido assim, demônio motosserra, o Chainsaw Man. Spoilers para quem não leu o mangá. Se você não leu o mangá de Chainsaw Man, pula aqui para o próximo capítulo do nosso vídeo. O Chainsaw Man, em sua verdadeira forma, é um demônio devorador de demônios. Todo demônio que o Chainsaw Man devora tem seu nome e o seu conceito apagado. Por isso que no universo de Chainsaw Man, várias coisas horrendas que tem no nosso mundo, como uma certa ideologia que eu não posso falar porque vai prejudicar o vídeo, mas vou tentar deixar algum sinal aqui para vocês aqui na tela. Enfim, essa ideologia sumiu do mundo de Chainsaw Man. E várias outras coisas e conceitos foram destruídas só porque o Chainsaw Man as devorou e destruiu completamente. O mesmo seria com a morte. Se o Chainsaw Man lutasse contra a morte e começasse a devorar ela, o próprio conceito de morte deixaria de existir e faria com que a morte fosse apagada e mais ninguém se tornasse capaz de morrer, criando assim um mundo de imortal, como o que aconteceu em um certo episódio da Turma da Mônica, onde a Dona Morte morreu e simplesmente todo mundo parou de morrer. E até mesmo aqueles que já haviam morrido começaram a ressuscitar, porque já não existia mais o conceito de morte. Espera aí! Por acaso você está achando que aquele cara motosserra teria chance contra a morte? Contra a morte da DreamWorks? Sim. Contra ela, ele teria chances e muitas chances de acabar devorando ela. Afinal de contas, como nós vimos, a morte da DreamWorks, apesar de ser a encarnação da morte, ou melhor, a própria morte, não tem tantos feitos assim comparados a outras mortes, como por exemplo, a Dona Morte, da Turma da Mônica, ou outras encarnações absurdas de morte que existem em outros universos. E nós ainda não vimos a morte de Chainsaw Man, mas sim,
considerando que ela é um irmão dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E como nós vimos, o Cavaleiro da Guerra está sendo feito de gato e sapato pelo Chainsaw Man. Então sim, o Chainsaw Man poderia devorar a morte. E agora pergunta para vocês, meus caros inscritos, feitas por mim, Shardek Matos. Se você matar a morte e, em consequência, o conceito de morte deixar de existir e fazer com que todos ressuscitem porque não existe mais morte, isso faria com que a morte voltasse à vida? Outro personagem que mataria a morte é Dan Winchester. Usando a foice da morte até eu, né? Pula pro próximo personagem isso daí. Então vamos aqui para o Zygarde. Isso mesmo, meu caro show. Você não ouviu errado. Um Pokémon seria capaz de matar a morte. Nós estamos falando aqui, do Zygarde. Durante Pokémon XY, nós conhecemos Xerneas e Yveltal. Xerneas e Yveltal são, consequentemente, tanto o Pokémon que personifica, que é a própria vida, quanto aquele Pokémon que é a própria morte. E adivinha quem é o Zygarde? Isso mesmo. Ele é o cara que deixa esses dois na linha. O cara que bate nos dois ao mesmo tempo. E se um cara consegue bater tanto na vida quanto na morte ao mesmo tempo, pode ter certeza que a morte sozinha não daria conta desse Pokémon. Outro que seria capaz de matar a morte é alguém que matou a morte do seu próprio verso. Estamos falando de Kratos. Quando Kratos estava na companhia do seu irmão, o Deimos, ele lutou contra o Thanatos, que é a personificação da própria morte. E depois que o Thanatos capota o Deimos e manda ele jogar no Vasco, o Kratos fica full pistolaço e manda a morte para jogar no Vasco. Não, isso é terrível. Se a morte for jogar no Vasco, como é que fica todos os contratos que eu fiz com o Vasco para mandar jogadores para lá? Eu vou perder dinheiro, meu Deus. Outro personagem que soaria a morte é ele, o leão criador de todo o multiverso, Aslan. No verso de As Crônicas de Nárnia, Aslan foi o responsável por criar não apenas o universo de Nárnia, mas também o nosso universo, o verso da Feiticeira e tantos outros universos que estão no Jardim das Lagoas. Aslan pode não apenas fazer isso, como também banir a morte e criar seres imortais. Ou melhor, foi ele quem criou a morte no universo dele. Isso mesmo, meus caros. A morte só existe no verso de As Crônicas de Nárnia porque Aslan criou ela. E alguém que cria a morte também pode fazer com que a morte deixe de existir. Dito isso, vamos para o próximo personagem, King Hassan. O Shed dos Sheds entre os Hassans foi responsável por ressuscitar o Fujimaru. Entre aspas, né? Foi uma ressurreição meio bagunçada. Mas resumindo, durante os efeitos da sétima singularidade, a Ereshkigal tentou levar a alma do Fujimaru para Kur, que é o submundo dos babilônicos. E o King Hassan, que estava lá, foi lá e, entre aspas, né, cortou a morte do Fujimaru, fazendo com que a alma dele retornasse para o corpo dele. Tecnicamente, ele ressuscitou o Fujimaru da única forma que ele poderia fazer, matando a morte. Outra personagem que poderia não apenas matar a morte, mas brincar com ela praticamente, é a Altair de Recreations. O poder dela é o Holopsicon, que é basicamente um poder infinito que permite que ela faça qualquer coisa. Ah, é? Qualquer coisa mesmo? Você acha que ela seria capaz de criar um anime de romance onde os protagonistas são a morte e o Kratos? Bem, sim, ela poderia fazer isso. Tá de viagem comigo? Não, realmente ela poderia fazer isso. Durante os eventos de Recreations, a Altair ficou tão roubada no final do anime, quando ela conseguiu se liberar da gaiola da Meteora, que ela era capaz até mesmo de transformar os roteiristas em personagens de uma história criada por ela. Impossível! Nenhum personagem pode se rebelar contra o seu criador. A Altair fez não apenas isso, como superou e transformou seus criadores em personagens fictícios. Às vezes a ficção olha para a lógica e pergunta: o que é isso? Por último, mas não menos importante, eu queria falar aqui sobre o grande vilão de Hora de Aventura, Lich. Durante o último episódio de Hora de Aventura, aquele especial que foi feito para a HBO Max, nós vimos que o Lich, ele havia tomado de conta do corpo da Nova Morte.
Ou seja, ele literalmente provou que era mais forte do que a morte, possuindo o corpo dela e destruindo todo o ciclo do pós-vida, mostrando assim que, sim, ele poderia matar a morte. Mas e você, meu caro inscrito? Você poderia matar a morte? Não, né? Então não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos, porque o grande lobo mau está na espreita, só esperando aqueles que não deixam o like no vídeo. Eu sou Miranda e esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito. I am the death, and I come to look for all those who didn't like the video for subscribe to the channel. Like her.